Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Viemos te buscar, Senhor, te adorar e pedir socorro, socorro urgente. Dependemos totalmente do Senhor. Não dependemos dos homens, não, Pai. Os homens, eles são como nós mesmos, falíveis, vulneráveis. Ainda que detenham poder neste mundo, todos são mortais. Na verdade, nenhum deles sabe o dia em que vão expirar. Sou o Senhor. Como diz a tua palavra, se o Senhor se voltasse contra nós e tirasse o fôlego e o espírito que o Senhor nos deu, expiraríamos, morreríamos. Então, Senhor, escuta a nossa oração, por favor, Pai. Na verdade, sabemos que o Senhor nos ouve. É que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Os nossos caminhos não são os seus caminhos. Os nossos pensamentos não são os seus pensamentos. Tudo do Senhor é mais alto, é maior, é verdadeiro. Meu Deus, toca nessa criatura que está com o coração tão apertado, Senhor, com a alma tão angustiada. Passou a noite em claro, Pai. Essa situação que parece irreversível, perturba, aflige, maltrata, machuca. E às vezes traz o desespero, o terror. Por isso que o teu servo disse: se eu faço a minha cama no mais profundo abismo. Ele estava dizendo que à noite os pensamentos negativos, ruins, tomavam conta da mente dele ali na cama. Mas mesmo assim ele sabia que o Senhor estava ali nos pensamentos dele, estava com ele. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. O Senhor está conosco em toda e qualquer circunstância. O Senhor está com essa mãezinha que está aflita porque o filho foi acidentado ou se envolveu em caminhos terríveis, na prostituição, na criminalidade, nas drogas, no alcoolismo. O Senhor está com esse pai de família que não sabe mais de onde tirar nem recursos para os filhos, nem mesmo força ou esperança para continuar vivendo. Nesse momento o Senhor alcança essa pessoa. O Senhor traz de volta o que está em coma, devolve para a família agora, por favor, Pai. Pai, toca no paralítico, no cego, no leproso, no que está acometido de lúpus, de um câncer terminal, Senhor. Desgaste nos ossos, órgãos falidos, os rins. Senhor, devolva a saúde, a vida. Essa pessoa tem esperança em Ti. Os que esperam no Senhor são renovados, diz a Tua palavra. Então renova as forças físicas e mentais, espirituais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Por favor, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja. Tem misericórdia do Teu povo, dos Teus filhos, da criatura que só espera no Senhor. Ela cansou de tanto esperar nos outros, nos homens,
outros deuses. Na verdade, há um só Deus, só o Senhor é Deus. Então, meu Deus, responda a nossa oração. Põe as suas mãos sobre a tua obra. Nem os incrédulos, nem os ignorantes acreditam que uma obra pode mostrar o que essa tem mostrado sem a participação do Senhor. O seu próprio filho ouviu isso. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Meu Deus, é sabido que o Senhor está nessa obra. E eles torcem pelas derrotas da tua obra, porque eles questionam, e o Deus deles onde está? E a oração deles, do que é feito? Onde está a resposta? O Deus deles tampou os ouvidos para aquilo que eles falam. Senhor, escuta a nossa oração, Pai. Escuta o nosso clamor. Nós não merecemos nada, mas quem merece, Senhor? Nós não somos dignos de que o Senhor nos ouça, mas quem é digno? Ninguém, Pai. Não há um justo sequer na terra. Não há um que tenha mérito, que mereça as suas bênçãos. Então, meu Deus, atenda a nossa oração, o nosso clamor. E faz como fizeste ao teu servo, o Davi. Faz acontecer, Senhor, o milagre. Faz os montes se abalarem, a terra tremer. Meu Deus, torna notório o teu poder neste mundo, principalmente nesta nação pecaminosa, corrompida, onde os que não temem ao Senhor reinam, os que zombam da tua palavra detêm o poder. Meu Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja. Cuida dos seus filhos, Pai. Cuida dos bispos e pastoras, dos filhos dos bispos e pastores. Cuida dos pastores, das missionárias, dos obreiros, dos membros, dos funcionários. Cuida de nós. Meu Pai, cuida da tua obra nesse mundo. Poucos acreditam na tua obra, Pai. E olha que o Senhor tem feito notório neste ministério o teu poder, a tua grandeza. Meu Deus, restaura famílias inteiras hoje, tirando das drogas, curando das enfermidades. Nesse exato momento, Senhor, tem uma multidão sendo tocada pelo teu poder e eu te glorifico. Há pessoas sendo curadas agora, libertas, abençoadas. Meu Pai, abençoa poderosamente. Abençoa tua serva Francileia, Raquel, Juliana, seus filhos. Abençoa, Senhor, nossos missionários e pastores em todo o mundo, Pai, e de todas as denominações. Teu servo Samuel, o bispo Samuel, pastor Silas. Meu Deus, abençoa aqueles que semeiam a tua palavra. Apóstolo Esteve Hernandes, sua esposa, bispa Sônia. Meu Pai, cuida dos seus servos, Pai. Do bispo Edir Macedo, todos os seus comandados. Abençoa, Senhor. Torna a tua obra notória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.
Olha o Salmo 18. Quem gosta da palavra de Deus? Eu gostei, ué. Escutou o que ela falou, bispo? Ela falou que a minha voz acalma ela. Eu achei que irritava. Ela falou, sua voz me acalma. Minha voz te acalma? Hã? Ação, apóstolo. Peraí, a minha voz te acalma. Acalma. Peraí, tem hora que eu fico nervoso. Eu vou gravar eu falando, para quando eu estiver nervoso eu botar para ver se acalma também. É porque tem hora que irrita a gente umas coisas que acontecem nesse país. Rapaz. Ah, irrita, você tá doido. Você tá doido. Eu vou gravar então eu falando, aí quando eu ficar irritado eu ponho eu falando. Acalma, Valdemiro. Salmo 18. Ô diretor, põe na tela para ficar melhor, diretor. Olha que coisa linda, é. De quem é esse salmo aí, filha? Do Davi, não é? Deixa eu ler aí o comentário aí, tá? Por favor. Ao mestre de canto. Salmo de quem, igreja? Servo de quem? O qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de quem? Ele disse. Deixa eu te falar, Davi, ele era indefeso, né? Em relação a Saul, porque Saul era o rei. Por favor, vocês aí de baixo, escuta aí a palavra. Se o presidente da República, hoje é mais difícil porque, principalmente num país onde tem a democracia e os direitos são iguais ou deveriam ser, né? Tem a Constituição. Mas se o rei ou o presidente, ele decide, eu vou acabar com fulano. Bom, eu não vou falar tudo aqui, mas você sabe que fecharam 84 igrejas nossas de forma arbitrária na época. Muitos anos, você lembra? Né? Não, é o Valdemiro? Fecha lá. É o Valdemiro? Toma lá. Você sabe disso? Quem lembra disso aí? Mas eu pergunto, acabou? Não. Mas aí, o rei Saul era o rei. E não tinha um parlamento. Não. Um STF, não. O que o rei falava era lei, mesmo estando errado, mas era lei, era ditadura. E o Saul decidiu que Davi deveria ser morto, o rei. Qual é o mal que Davi fez para ele, você sabe? Quando o demônio estava perturbando ele, Davi tocava o instrumento lá e acalmava, né? Rapaz, é por isso que eu admiro esse povo, rapaz. Esse povo que eu falo assim, um Davi. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas o Saul está querendo me matar e o cão estava pegando ele lá. Você acha que eu ia tocar violão para ele acalmar? Pode ser, eu acho que eu ia tocar, né? Aquele instrumento grandão, filho, que faz um barulho terrível. Eu não gosto daquilo, não. Mas eu ia arrumar um daquele para tocar no ouvido do Saul. Um grandão, entrar dentro do palácio, aquele negócio, acabar de matar o Saul, né? O Davi tocava o instrumento. Não, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou dar uma de bonzinho. O Saul falou, Davi tem que morrer e perseguir, botava o soldado. Mas quando ele ficava perturbado, o Davi ia lá, tocava um instrumento suave. Aí o demônio afastava. Vocês já leram sobre isso? Se sou eu, tocava aquele negócio lá. É trombone não, é um negócio grandão. Tá um barulho terrível. Ou então eu ia pegar uma bateria eletrônica, que era bem barulhenta. Mas não, o Davi tem que tirar o chapéu. Aí eu pergunto, quando é que o Valdemiro vai ser um Davi? Nunca. Eu procuro me esforçar para ter uma coisinha do Davi. Mas o Davi era extraordinário. Extraordinário. Era o homem segundo o coração de Deus, você sabia disso aí?
E você sabe o que toca meu coração? É que eu lia sempre o Salmo 139. É de Davi também, né, filho? É de Davi, filho? Cadê o pastor? Põe lá. Aquela parte que ele fala assim, meu pai e minha mãe. Acho que é aí mesmo. Ou é no 127, filho. É o 27, né? O 27, é. Põe lá embaixo. E fala assim, meu pai e minha mãe me abandonarem. Olha lá. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. É muito difícil, pai e mãe. Acontece, mas é raro. É raro. Eu que convivo com a bispa, vejo tudo que ela faz lá em casa de bom e que as meninas gostam, eu fico observando, ela fala, se a Raquel tivesse aqui, se a Juliana tivesse aqui. Esses dias ela estava fazendo um negócio lá, e ela faz de vez em quando para elas lá, que moram longe, né? Assim, longe assim, relativamente, mas esses dias ela estava fazendo um negócio, ela falou assim, a Raquel adora isso aqui, ó. Isso aqui é a Juliana que gosta, isso aqui. O Benjamin. Aí eu falo, meu Deus do céu, e o Davi falou assim, Então, você vê que é difícil pai e mãe desampararem os filhos. Mas pode acontecer, que a gente sabe que aconteceu, mas a chance de Deus desamparar você é zero. 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 Por isso que ele falou. Agora Davi tinha motivo, tinha base para falar isso? Tinha. Porque quando o profeta Samuel foi na casa do Jessé para ungir um rei, ele olhou e falou, aquele ali é o ungido do Senhor, não era? Aí passaram, o Jessé, pai de Davi, passou 7 filhos na frente do profeta. Aí, encerrou a cerimônia. Aí o profeta falou, peraí, acabaram-se seus filhos? Alô, Samuel perguntou, acabaram-se teus filhos? Aí ele, tem o Davi, está lá no mato cuidando das ovelhas. Era ele o rei. Porque Deus não olha para a aparência. Você está vendo? Deus não olha para a cor, não. Tanto é que ele me colocou aqui, você é bonitão, mas ele não botou. Sim ou não? Então pronto. Mesmo assim, eu mandei para o advogado. Você vê que eu sou diferente do Davi? Eu mandei. Eu falei, doutor, esse negócio aqui não é crime, não? Esse cara está falando esse negócio de mim, ó. Falaram que era crime, falaram que os deputados fizeram lá, a lei, não sei o quê, cadê? Mas deixa para lá. Deus escolheu esse cabra aqui, ó. Você pensa que esse racismo aí é só de fora? A bispo sabe o que eu passei. Vem cá, como é que você conheceu ela? Ela é branquinha? Você lembra disso aí? Sim ou não? Mas deixa quieto. O Davizinho estava lá no meio do mato. O profeta falou, não é possível, Deus não erra. Deus mandou vir aqui ungir um rei. Passaram todos os filhos e não é nenhum. Aí o Jessé, tem um mais moço. Vai chamá-lo, porque ninguém se assenta nessa mesa enquanto ele não chegar aqui. Quando Deus escolhe, ninguém ocupa o seu lugar. Aprende isso. Ninguém. Seu lugar é seu, Deus escolheu. E o Saul queria matar o Davi. Aí Deus deu o livramento, como sempre. Eu já era para ter morrido há muito tempo, você sabe disso, né? Sabe ou não? Eu estou aqui, ó. Todo sábado eu como feijoada. Você acha que não querem me matar, não? Você acha que eu vou pregar dentro de uma redoma blindada? Eu estou aqui, ó. Eu ando no meio da rua, eu vou no clube. Tá certo que no clube, né?
Você não vai assim tão desamparado. Meu irmão. Mas eu estou aqui. Fique à vontade. Bem-vindo à selva. Eu vou deixar de viver? Eu não. Eu vivo. Eu não estou fazendo mal a ninguém, eu estou fazendo mal a vocês? Estou fazendo bem? Mesmo quando dá uma bronca, né? Obrigado. Olha o Davi, o que ele disse. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Peraí. Ele encheu o peito. Rapaz, que coração. Davi viu que era para ter morrido e foi humilhado. Davi fugiu para as montanhas. Eu e a bispa, muitos anos atrás, foi em 1989 ou em 90, por aí. Nós fomos a Israel. A gente era um pouquinho mais novo, né? 90. Tem quantos anos? 90 para cá? 30 anos? 91? Nós fomos em 91. 91. 34 anos já? Não tem estudo não, pai. 20 e poucos não? Ô, doido. 34 anos atrás, eu e ela estávamos lá conversando com um judeu. Eu não esqueci o nome dele, ele é tão legal, aquele cara. Alex. Judeu. Pensa num sujeito. Eu até admirei dele saber assim, um pouco da história, das coisas, dos milagres daquela época, hein? Ele falou, deixa eu contar um negócio para o senhor, que não está na Bíblia, mas todo judeu, principalmente os mais velhos, conhecem. Deus usou uma aranha para salvar o Davi, ele falou para nós. Hein? Você lembra isso aí? Meu Deus, eu fiquei apaixonado assim pela história daquele judeu. Eu sou um sujeito assim, eu sou vidrado em história. Rapaz, pensa num sujeito que gosta de ler e gosta de história. As pessoas falam, mas ele não estudou, nem ele fica várias horas no ar. Posso ficar o dia inteiro. Não é, eu não sou referência, mas a gramática também não é tão ruim assim, a minha, né? Não, eu tenho, mas às vezes a gente força para errar mesmo, que é para poder. Né? Mas o Alex, um dia eu e a bispa vamos ver de novo. Pensa num camarada simpático, assim, abençoado. As meninas eram pequenininhas. Ele falou, deixa eu contar uma coisa para o senhor, e pode acreditar. Falei, fala, Alex. Ele falou, um dos dias da fuga de Davi foi o pior da história. Ele falou, Davi é o sujeito mais amado na história do povo judaico, o povo judeu. Ele falou, vou contar para o senhor, o senhor pode falar lá na reunião. Tomara que ele tenha me assistindo. E numa daquelas fugas, Davi viu que ia morrer, não tinha jeito, e entrou numa caverna. Não. Irmão, por favor, só escuta. Você não estava lá? Ele entrou numa caverna. E os matadores, os principais guerreiros de Saul, a caverna era profunda. Davi estava lá embaixo, lá dentro. Isso aí está na história deles, lá nos livros, eles de história. Ele entra na caverna e os soldados chegaram na boca da caverna e o chefe deles, o general dele falou assim, do Saul falou,
com certeza, conhecendo ele, a sabedoria dele, ele está aí dentro. Aí um dos oficiais dele olhou e falou: chefe, respeito o senhor, sua opinião, mas dá uma olhada na boca dessa caverna, toda fechada com teia de aranha. Tentaram adentrar a caverna, alguns metros, mais teia de aranha. Mais um pouquinho, mais teia de aranha. Aí o general falou: me perdoem, mas não pode uma pessoa do meu calibre, do meu naipe, me confundir desse jeito. Aqui não entra ninguém há muitos anos. Deus mandou uma aranha que teceu tanta teia, que fez aquele pessoal pensar que... E Davi estava lá. Eu imagino o Davi saindo dali depois, e a teia de aranha pegando no rosto dele. E aconteceu comigo, às vezes eu vou pescar e passa cheio de teia de aranha. Gente, olha como Deus pode salvar você e te abençoar usando até um inseto. Deus é tão poderoso, igreja, tão poderoso que Ele pode usar um inseto para salvar a sua vida. Meu Deus! E Davi, ele, depois de algumas horas, saiu dali, e ele lá dentro escutando isso, escutando, e falou: agora vamos me picar em pedaços. O general falou: não, você está doido, ninguém entra aqui, a aranha fez num espaço pequenininho. Pronto. Como é que pode guerreiros, se fosse uma muralha intransponível, mas teia de aranha? É claro que não foi aranha, é claro que não foi teia, é claro que não é o homem, é puro poder de Deus. Poder de Deus. Quantas vezes Deus te livrou de situações que pareciam improváveis e você nem sabe. E a mim também. Quantos livramentos eu e você já tivemos sem saber. Mas olha a paixão. Olha como é que ele começa o salmo. Coloca lá, filho. Coloca lá, filho. Eu te amo, ó Senhor. Força minha. O Senhor é a minha rocha. Rapaz. Quem sabe o que é uma rocha? Quem sabe? O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio. Escondo, né? Quando Davi entrou na caverna, que era de rocha, de pedra, ele sabia que aquela caverna não podia dar o livramento para ele. Mas o coraçãozinho de Davi estava refugiado em Deus. Quando você procura um médico, e deve procurar, porque Deus instituiu o médico para cuidar de nós e deles mesmos. Mas não vá confiando nele. Não pense que ele é o seu rochedo, não. Você pode ir no médico, mas tem que confiar que o Deus que o fez e que o instruiu vai dar a ele a sabedoria para te auxiliar, para te ajudar. Porque tudo está sob o controle da parte de Deus, é claro. Davi sabia que os soldados do Saul, do rei, eram estrategistas e inteligentes, e eles tinham serviço de inteligência. Davi sabia que eles podiam vasculhar e até explodir aquela rocha. Mas ele foi e lá dentro: Senhor, guarda a minha vida.